Amém? Irmãos, estou muito feliz de estar aqui. Quero falar com vocês sobre uma palavra. O tema dessa ministração é: reconstruir é só o começo. E vocês se lembram de Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém? Neemias é um livro pós-cativeiro. Jerusalém foi tomada e alguns judeus foram levados cativos à Babilônia por Nabucodonosor. Isso aconteceu no ano de 608 a.C. Eles ficaram cativos por 70 anos. A Babilônia caiu nas mãos do Império Persa e até o povo ser liberto no ano de 538 a.C. Porém, Neemias só voltou para Jerusalém para reconstruir as muralhas em 445 a.C. Se nós fizermos uma conta rápida, da época que eles foram levados até Neemias ir para Jerusalém, são 153 anos. O que nos dá margem para pensar que Neemias nasceu no cativeiro babilônico. E por que é importante essa informação? Neemias não havia nascido ali, não havia convivido ali. Mas a Bíblia conta que quando ele soube da situação de Jerusalém, ele se compadeceu. E por que é importante ouvirmos isso nesta manhã? Porque às vezes tem um irmão do seu lado, como nós acabamos de orar pela vida da Daniela. Às vezes tem um irmão do seu lado que você congrega há anos, tem um vizinho da sua casa que você mora lá há mais de 10 anos, e a dor dele não te compadece. A dor dele não dói em você também. Neemias poderia não ter sentido nada. Ele não estava lá, ele não viveu lá. O tempo todo, a vida toda, ele estava no cativeiro babilônico. Mas quando ele ouviu dizer que o seu povo estava passando por humilhação, que o seu povo estava desprotegido, ele se compadece, ele chora copiosamente e ele ora ao Senhor. Ele sente a dor do seu povo. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ele tinha uma função de confiança. Uma pessoa, para exercer essa função, tinha que ter um caráter. Ele provava a comida do rei para saber se não estava envenenada. O nome Neemias em hebraico quer dizer Neemian, que significa Deus é o meu deleite, ou aquele que Deus consola. Vocês sabem que o nome tem a ver com o caráter da pessoa. O nome de Neemias mostra a confiança que ele tinha no Senhor. O nome de Neemias mostra que as lutas que ele enfrentava não definiam ele, porque ele era consolado pelo próprio Deus. E eu quero falar sobre 3 lições que nós aprendemos com Neemias. Primeira lição: diante de uma notícia ruim, a quem é que nós procuramos? Neemias capítulo 1, versículo do 1 ao 4, Samuel, por favor. Porque assim, irmãos, quem nunca recebeu uma notícia ruim? Ninguém nunca? Eu já recebi. Eu já recebi notícias que me dilaceraram. Eu já recebi notícias que por mim eu ficaria prostrada no chão. Eu já recebi notícias que eu achei que eu não ia mais conseguir. E o que a gente faz quando a gente recebe essa notícia? Diz assim a palavra do Senhor: palavras de Neemiá ben Haaliá, Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Suzã. Versículo 2. Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas.
Tendo ouvido este relato, eu assentei-me e chorei amargamente. Lamentei-me por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Pode deixar parado aí nesse versículo. Irmãos, então é normal a gente receber uma notícia ruim e a gente chorar, e a gente cair em prantos, e a gente se desesperar, e a gente achar que não tem saída. Isso é normal por alguns dias, como fez Neemias. O que a gente não pode fazer diante de uma notícia ruim? Parar. O que a gente não pode fazer diante de uma notícia ruim é desistir. E quando eu falo desistir, existem situações que você precisa desistir. Existem situações que você precisa parar de fazer. Porém aqui, diante de uma notícia ruim, se você desiste, quando o Senhor espera de você uma atitude, quando o Senhor espera de você um novo posicionamento, isso a gente não pode fazer, isso está errado. Então desistir é válido quando o Senhor permite, mas no caso de desistir por causa de uma dor, no caso de desistir por causa de uma situação, quando o Senhor espera de você um posicionamento, não. Vocês se lembram de Davi, quando ele teve o filho com Batseba e ele adoeceu lá em 2 Samuel capítulo 12, a Bíblia fala que Davi buscou ao Senhor enquanto pôde, em prol do filho dele. Ele orou, ele jejuou, ele colocou o seu rosto em terra, mas no versículo 20 de 2 Samuel capítulo 12, a Bíblia conta que Davi, quando soube que o seu filho havia morrido, ele se levanta, ele toma banho, ele passa perfume e ele vai ao lugar adorar ao Senhor, ele se prostra diante do Senhor. Quando ele é questionado, quando ele pede para colocarem comida para ele, ele começa a comer. E questionam ele, fala assim: mas o que é que você está fazendo, Davi? Seu filho morreu e você se levanta com essa vitalidade e vem comer. O que é que Davi responde? Enquanto meu filho estava vivo, eu clamei, eu busquei, eu jejuei, eu fiz o que eu pude. Mas agora que o Senhor o levou, eu não posso fazer mais nada por ele. O que eu posso fazer é viver para que eu vá para o lugar para onde ele está. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? Diante de uma situação de dor, de desespero, buscar a Deus ou orar vai nos fazer compreender a vontade dele. Davi foi orar. Ele entendeu a vontade do Senhor. Quando nós recebemos uma notícia ruim e focamos só naquela notícia, tiramos os olhos do Senhor, a gente corre um sério risco de morrer espiritualmente. Outro exemplo de uma pessoa que recebeu uma notícia ruim, o rei Ezequias. A Bíblia conta no livro de Isaías capítulo 38, que Deus, através do profeta Isaías, vai até o palácio do profeta Ezequias, e ele estava doente. Isaías chega para ele e fala assim: arruma suas coisas, porque você vai morrer. Arruma suas coisas, porque essa doença vai te levar. O rei não questionou com Isaías. O rei não falou nada para o profeta. A Bíblia conta que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Falou: Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe da minha vida, sabe que eu vivi para o Senhor. Estou parafraseando, não permita que isso aconteça. Essa notícia ruim, Isaías não pode mudar, mas o Senhor pode. E a Bíblia conta que Isaías estava saindo, deu a volta e voltou e falou para o rei Ezequias: o Senhor está acrescentando mais 15 anos na sua vida. Por quê? Porque diante de uma situação ruim, de uma notícia ruim, buscar a Deus vai mudar as circunstâncias, vai mudar a situação, vai nos fazer entender qual é a vontade dele para nós. Mas o que nós fazemos quando nós recebemos uma notícia ruim? Neemias clamou ao Senhor. Neemias chorou copiosamente, mas ele buscou a face do Senhor. Ele procurou entender qual era a vontade do Senhor para aquele momento.
Jerusalém está nessa situação, mas o que eu posso fazer, Senhor? A oração que nós fazemos nesse dia, nesta manhã, talvez você esteja com problema na sua família. O que você pode fazer? Talvez nada, mas se você buscar a face do Senhor, se você clamar ao Senhor, Ele vai te dar a resposta, Ele vai te dar a solução para o que você precisa fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gente, preciso de paciência, tá? Porque eu estou com a ferramenta nova aqui e eu não sei onde eu aperto. Onde eu aperto, Webster? Por isso que eu prefiro o papel, gente, eu sou do papel. Deixa ele normal, acho que é melhor. Isso, deixa assim. Isso, acho que assim é melhor. Então essa foi o primeiro ponto, irmãos. O segundo ponto que nós aprendemos com Neemias: é preciso ter discernimento e esperar o tempo de Deus. Neemias orou e ele não voltou rapidamente para Jerusalém. Ele esperou o Senhor responder. Volta de novo para o versículo 1 de Neemias, capítulo 1, versículo 1. Olha ali, gente. Quando isso aconteceu, foi entre novembro e dezembro. Capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan, isto é, entre março e abril. Então, quando ele soube da notícia da situação de Jerusalém, foi entre novembro e dezembro. Ele chorou, ele orou, ele buscou ao Senhor. Quando ele foi diante do rei, que o rei percebeu o semblante dele, perguntou o que estava acontecendo com ele e liberou ele para voltar para Jerusalém. Foi entre que mês, irmãos? Março e abril. 4 meses. Ele não saiu que nem um louco fazendo as coisas. Talvez você fale assim para mim, mas 4 meses é pouco, Paula. Para mim e para você pode ser pouco, mas para uma pessoa que está aflita, mas para uma pessoa que está angustiada, para uma pessoa que está com um casamento à beira do divórcio, para uma pessoa que está numa UTI, que está com um parente na UTI, para uma pessoa que precisa de uma resposta urgente, para uma pessoa que não tem o que comer. Estou falando de algumas notícias ruins. 4 meses é muito tempo. 24 horas, às vezes a gente não consegue esperar. A gente se precipita para tomar uma decisão. A gente quer resolver as coisas para ontem, porque nós estamos numa geração fast food. Você ora e quer que caia na hora a sua resposta de oração. E se não acontece, você vai para o caminho oposto. Você procura outras coisas. Neemias esperou 4 meses buscando a face do Senhor. 4 meses esperando a resposta do Senhor. 4 meses esperando a mão do Senhor. Quanto tempo nós estamos esperando? Ou será que nós agimos por impulso? Eu me lembro de uma vez que o Webster tinha uma proposta de emprego e precisava dar uma resposta muito rápida, era para mudar de estado. E ele chegou para o discipulador e ele contou isso: eu preciso dar resposta até amanhã. A resposta do discipulador para ele foi: Webster, vou te dar um conselho. Se você está sendo pressionado para tomar alguma decisão e você não consegue ouvir a voz do Senhor, você não tem tempo hábil para isso, diga não. E assim o Webster fez. Porque todas as vezes que a gente toma uma decisão, que a gente faz uma escolha sem consultar ao Senhor, a chance de dar errado é de 101%. Então, se você está sendo pressionado por você mesmo, porque muitas vezes a gente quer as coisas rápidas. Então, se a sua mente está te pressionando, faz ela calar a boca, porque você precisa de tempo para ouvir o direcionamento do Senhor. Jesus, diante de um cenário de sofrimento e morte, quando ele estava lá no Getsêmani, a Bíblia conta que ele passou por uma profunda angústia. E o que foi que ele fez? Ele orou ao Pai. Ele disse para Deus, Deus, Pai, se possível for, afaste de mim este cálice. Contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Jesus passou por angústia, mas ele esperou o tempo do Senhor, ele buscou o Senhor. Quando Neemias chegou em Jerusalém, nós vimos aqui que ele esperou 4 meses para pedir liberação para o rei. E ele foi para Jerusalém. A Bíblia conta que ele não saiu precipitadamente colocando a mão na massa. A Bíblia fala, Neemias capítulo 2, versículo 11, que ele foi com algumas pessoas, depois ele deixou as pessoas num canto e ele foi sozinho olhar o território. Ele olhou por todos os ângulos, os portões e os muros de Jerusalém. Ele foi avaliar o lugar. Ele foi ver o tamanho da destruição. Ele olhou por todos os lados e aí só depois ele revelou qual era o plano do Senhor para aquele povo. Mas ele ficou 3 dias avaliando, 3 dias olhando, ainda ouvindo o Senhor, levantando estratégia, sabendo por onde o Senhor queria que ele começasse. E depois ele contou para o povo. Irmãos, o que o Senhor está nos falando nessa manhã, existem pessoas aqui que estão revelando planos para o outro, sem nem sequer saber por onde vai começar. O Senhor disse uma pontinha para você, e você já falou isso aqui. O Senhor nem falou por onde você vai começar, e você já contou isso aqui. Neemias teve discernimento, Neemias teve paciência, Neemias teve cautela, Neemias teve prudência. Eu não duvido que o Senhor fala com vocês, como Ele fala comigo. Mas nem tudo que o Senhor fala para a gente é para a gente fazer na hora ou sair contando para as pessoas. Precisa ter discernimento. Depois da entrada triunfal de Jesus montado num jumentinho, vocês lembram? Na festa da Páscoa, alguns gregos chegaram para Filipe e falaram assim: a gente quer ver Jesus. Filipe chegou até André e falou a mesma coisa. Os 2 foram até Jesus. O povo quer te ver, Senhor. Não era curiosidade, eles queriam prender Jesus. O intuito de ver Jesus era prendê-lo, era crucificá-lo. E qual foi a resposta de Jesus? Está lá em João capítulo 12, versículo 23. Jesus fala o seguinte: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Jesus entendeu que havia chegado a hora da sua morte, da sua ressurreição e da sua exaltação. Só que, irmãos, se a gente volta para João capítulo 2, quando Jesus estava num casamento, vocês se lembram, e acabou o vinho, e a mãe deles chega para ele e fala assim: filho, os noivos estão sem vinho. Qual é a resposta de Jesus? Ele fala assim: mulher, por que me tomas? Em outra versão ele chega e fala assim: senhora, essa sua preocupação tem a ver comigo? Por quê? E ele fala assim: ainda não é chegada a minha hora. Lá em João 12 ele fala assim: é chegado. Mas em João 2 ele fala assim: ainda não é chegada a hora. Por que vocês querem que eu faça? Qual era a motivação de Maria? A motivação de todas as mães: filho, vai lá, aparece, mostra que você sabe, mostra que você é inteligente, mostra que você joga futebol. Mãe é mãe em todo lugar. Maria era uma mulher, agraciada por Deus, mas uma mulher. A intenção de Maria era essa: vai lá, Jesus, você não é o Jesus? Messias, mostra que você tem poder. E Jesus fala assim: para que tudo isso? Não é a hora ainda de eu mostrar, não é a hora ainda de falar para o que eu vim. Quando Jesus declarou para os religiosos que ele era o Messias, a Bíblia conta que aumentou ainda mais o desejo dele, o desejo das pessoas de prender Jesus. Está lá em João capítulo 7, versículo 30. Porém, de novo, Jesus fala, Jesus não, a Bíblia conta, ninguém lhe pôs a mão. E ninguém lhe pôs a mão por quê, igreja? Exatamente, porque não havia chegado a hora de Jesus. João capítulo 8, versículo 20, Jesus estava defendendo o seu testemunho, afirmando que ele era o Filho de Deus. Projeta para nós, por favor. João 8, 20 diz assim: estas palavras Jesus proclamou
no lugar do gasofilácio. Esse lugar aqui é aquele mesmo lugar em que o Senhor viu a viúva trazendo as 2 moedinhas. Era o mesmo lugar, enquanto ainda ensinava no templo, e ninguém o prendeu, pois ainda não era chegada a sua hora. A pergunta que eu faço, irmãos: para que tanta pressa? Por que nós temos pressa que as coisas aconteçam? De novo eu vou falar, todas as vezes que a gente toma uma decisão, que a gente faz uma escolha, passando por cima de Deus, sem ouvir a voz dele, a chance de dar errado é muito maior do que a chance de dar certo. Por que a gente tem tanta pressa? Por que a gente não sabe esperar? Se Eclesiastes 3 fala que há tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Por que a gente não espera o tempo de Deus? Porque a gente quer no tempo. Jesus não se precipitou, Neemias não se precipitou. A precipitação, ela traz consequências gravíssimas para nós, e não tem como a gente fugir. A gente tem o livre-arbítrio de tomar as nossas decisões, de fazer o que a gente quer, no tempo que a gente quer, mas as consequências, elas virão e a gente não vai poder escapar. Um exemplo disso, Saul. Vocês se lembram quando Saul se apressou e sacrificou no lugar de Samuel? O que aconteceu com Saul? Essa atitude dele, essa pressa dele fez com que ele perdesse o trono. Ele não soube esperar a pessoa que ia fazer o sacrifício descer, por causa da pressão. Êxodo 32 conta que o povo não esperou Moisés descer do monte, e eles fizeram ídolos. Mesmo Moisés intercedendo pelo povo, eles sofreram as consequências. Aqueles que construíram com as próprias mãos foram mortos, e os outros foram acometidos por doença, por causa da pressa, porque não souberam esperar. Porém, Isaías capítulo 40 versículo 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Eu não sei como é esse versículo para vocês, irmãos, mas para mim aqui tem um princípio: crente que ora, crente que espera com paciência no Senhor, essa pessoa é abençoada. Crente que ora e espera no Senhor tem as forças renovadas. Ele não se cansa, por pior que seja a luta, por pior que seja a notícia, ele não desanima, ele não para, porque ele aplicou um princípio na sua vida: esperar com paciência no Senhor. Terceiro e último ponto, e eu já encerro. Lição que nós aprendemos com Neemias. Neemias estava reconstruindo, amém? Reconstruir não é fácil, porque para reconstruir é necessário primeiro desconstruir. E desconstruir traz bagunça, desconstruir machuca, desconstruir nos acovarda, porque já está construidinho. É muito difícil desconstruir. Reconstruir também. E numa reconstrução, os nossos olhos precisam estar na promessa. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, com uma amiga, e é muito legal, porque todas as vezes que eu vou pregar, ou que eu tenho um discipulado, essa menina senta comigo e começa a dar spoiler da minha ministração, e começa a falar da vida dela. Isso é muito bom. Eu vejo o Senhor falando comigo através da vida dela, e ela falou assim para mim, ela falou: Paula, Deus me levou para espiar a terra prometida. Deus me levou e me falou que eu precisava desconstruir algumas coisas na minha casa, desconstruir algumas coisas na minha família, desconstruir algumas coisas dentro de mim. E ela falou: ele me levou para esse lugar e me mostrou que se eu obedecesse a voz dele, que se eu desconstruísse algumas coisas na minha casa, a minha vida, a minha família ficaria assim. Lembra de Canaã? Quando os espias foram para lá olhar a terra prometida. O Senhor fez isso com esta minha amiga, e ela ainda concluiu assim para mim: se no momento que eu estou
de desconstrução, eu olhar para o momento que a minha família está passando, eu desisto. Talvez se você olhar para a sua vida, para a sua família, para as suas emoções, você tenha vontade de desistir. Porque olhar para a reconstrução, a gente tem muito trabalho, só de olhar a gente já fica cansado. Então focar os seus olhos ali vai te fazer parar. Minha amiga falou, mas quando eu olho para a terra prometida, ou seja, quando eu olho para a vida transformada que o Senhor me prometeu, eu tenho forças para continuar. Neemias tinha um plano. Se ele estivesse olhando para os muros, se ele estivesse olhando para os portões queimados, ele ia desistir. Quando os Sanbalat e Tobias chamaram ele, falaram assim: eu não posso parar, eu não vou descer porque eu estou numa grande obra. Você está numa grande obra também. Mas não olhe para a obra, olhe para o que o Senhor prometeu. Olhe para a promessa que Ele te fez, da sua família restaurada, da sua saúde restaurada, da sua vida transformada. A reconstrução faz parte, mas se você parar e ficar olhando, você não vai continuar. Neemias enfrentou muitas oposições. Projeta Neemias capítulo 2, versículo 10, por favor. Diz assim: Sanbalat, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, não esconderam seu profundo desagrado, assim que notaram que havia alguém interessado nos israelitas. Irmãos, o que esse versículo aqui nos diz? Todas as vezes que você decidir se posicionar para fazer algo do reino, o inferno vai se incomodar, o inferno vai se levantar. Estar aqui pregando nesta manhã, eu enfrentei lutas. Minha mãe passou mal com pressão alta, meu filho ficou doente, eu tinha tanta tarefa na minha casa para fazer, que parece que meu dia tinha 8 horas. Eu preparei esse esboço, a prestação, terminei ontem à noite. O título eu dei 9 horas da noite. Por quê? Porque eu disse sim para o Senhor. Todas as vezes que você diz sim para algo que o Senhor está te falando, vai acontecer como aconteceu com Neemias. Quem era Sanbalat, quem era Tobias, antes dos muros serem erguidos novamente? Eles estavam quietos, eles estavam calados. Mas quando a reconstrução começou, isso diz, a Bíblia diz, que trouxe para eles um profundo desagrado. A gente precisa desagradar Satanás. A gente precisa incomodar Satanás. Crente passa por tribulação, crente passa por opressão, mas ele não deve temer, porque o Senhor está cuidando de todas as coisas. Assim como Neemias, as pressões de Sanbalat e Tobias não o fizeram descer, não o fizeram parar, porque ele sabia que havia uma promessa. Versículo 19 diz: no entanto, quando Sanbalat, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, tinha mais um agora, tomaram conhecimento destes fatos, zombaram deles, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês querem se rebelar contra o nosso rei? O que eu estou falando aqui? Que a Bíblia está falando, Neemias enfrentou falsa acusação. Não era isso que Neemias estava fazendo. O que Neemias estava fazendo era algo bom para as pessoas, mas ele foi acusado de causar uma rebelião, de ir contra aos pensamentos, aos princípios do rei. E esses homens aqui, irmãos, eles não eram qualquer um. Eles eram homens influentes, eram governadores da Samaria. Vocês lembram lá que em Esdras capítulo 4, quando a obra do Senhor foi impedida, quando o trabalho em Jerusalém foi interrompido, estes homens estavam por trás. O que eu quero dizer para vocês? Não importa de onde vêm as acusações, não importa se é uma pessoa influente, não importa se é uma pessoa forte, não importa de onde vêm as acusações contra você. Isaías capítulo 54, 17 diz: eu quero que vocês leiam, por favor. 1, 2, 3.
Amém. Não importa qual é a ferramenta, não importa qual é a palavra, não importa qual é a pessoa que está te acusando. Não importa, não vai ter forças contra você. Neemias, ele foi ridicularizado na frente dos amigos. Como nós agiríamos se nós fôssemos ridicularizados? Se as pessoas rissem de nós, a gente ia responder, pagar com a mesma moeda? Neemias não fez. Outro exemplo, Jesus foi ridicularizado. Nós ouvimos recentemente o pastor Gabriel pregar aqui sobre a morte de Jesus. Quando Jesus estava na cruz, ele foi cuspido. Se você levasse uma cuspida na cara. Jesus, ele foi humilhado. Jesus, ele foi espancado. Jesus, ele foi açoitado. Pegaram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça de Jesus e falavam: sai daí agora, você não disse que você é o rei? Zombaram de Jesus na cruz. A gente não aguenta uma piadinha, irmãos. E a gente já quer pagar com a mesma moeda. A gente já quer se defender. A gente já coloca em direta no Instagram. Não abriu a boca, não para as pessoas. Jesus foi zombado, só que isso não afastou Jesus da sua missão e não impediu Jesus de ressuscitar no terceiro dia. O que as pessoas fazem com você não podem te tirar da sua missão, não podem te tirar do seu propósito. Porém, se você olhar para a reconstrução, se você olhar, focar no trabalho que você vai ter de lidar com essas pessoas, de lidar com as circunstâncias, você para. Jesus não foi impedido, porque ele não deu atenção para a zombaria das pessoas. Projeta 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, por favor. Contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Irmãos, todos nós temos um propósito. Todos nós temos um porquê de estarmos aqui. Se a gente der ouvidos, se a gente der atenção para as situações difíceis, para as notícias ruins, para as pessoas que são usadas pelo diabo, a gente não vai praticar isso aqui. E ao invés de ficarmos firmes, a gente vai titubear na fé. As pessoas vão nos dizer coisas e a gente vai duvidar de quem Deus é. E a gente vai tirar as mãos do arado e vai parar de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Paulo fala aqui, tudo que você faz para o Senhor não é em vão. Toda renúncia que você faz em prol do Evangelho não é em vão. A Bíblia fala: eu nunca vi um homem que deixou pai, mãe, filhos, suas coisas, para seguir Jesus, que não tivesse a recompensa. Hoje talvez você não perceba isso, mas tudo que você faz para o Senhor, Ele está vendo, e no tempo oportuno, Ele vai te recompensar. Neemias, ele enfrentou também uma conspiração contra os trabalhadores. Neemias capítulo 4, versículo 7. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdob, foram informados que os trabalhos de restauração nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram furiosos. Então eles ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar dano e preocupação. Irmãos, Neemias foi intimidado, Neemias foi caluniado, Neemias foi zombado, tentaram fazer de tudo contra Neemias. Só que em todas as oposições que se levantaram contra Neemias, ele teve a mesma atitude. Em todas elas, não deu para destrinchar todas,
Mas em todas elas, Neemias teve a mesma postura. Projeta Neemias capítulo 4, versículo 9, por favor. É essa postura que nós devemos ter quando nós sofremos oposição, quando nós nos posicionamos e o inferno se levanta. O nosso posicionamento tem que ser esse aqui, o que Neemias fez. Pode ler, por favor. 1, 2, 3. Neemias orou, Ezequias orou, Davi orou, Jesus orou. Eu e você, o que nós estamos fazendo com toda a oposição que nós enfrentamos? Hebreus capítulo 12, versículo 2 na versão NTLH, por favor. Diz assim a palavra do Senhor, para mim e para você, irmãos: conservemos os nossos olhos fixos nos problemas. Não. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. É ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, olha só, a alegria que lhe foi prometida, a promessa. Olhar a dor, olhar a situação, vai fazer você parar. Porque Jesus não desistiu? Porque havia uma promessa, porque havia tempos de alegria, e ele suportou com alegria, porque havia uma promessa. Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. A pior morte para um ser humano era a morte de cruz. Não tinha humilhação pior do que a morte de Jesus, e ele nem se importou. Ele não estava nem aí, porque ele não estava olhando aquela humilhação, porque ele não estava olhando o que as pessoas iam dizer, porque ele estava olhando além, porque ele estava olhando a nossa salvação, porque ele estava aguardando o momento em que todos nós fôssemos viver eternamente ao lado do Pai. Reconstruir olhando a promessa, reconstruir olhando o que o Senhor prometeu, vai nos dar forças para continuar. Se os nossos olhos estiverem fixados no autor e consumador da nossa fé. E agora Jesus está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês, igreja, assim nós, filhos de Deus, assim nós, discípulos do Senhor, assim nós que estamos enfrentando situações difíceis, assim nós que estamos passando por um processo de reconstrução, seja em qual área da sua vida, não desistam, não desanimem. Essa palavra é para mim e para vocês, irmãos. Não desanimem, não tirem as mãos do arado, não olhem o trabalho que você vai ter, olhe a recompensa quando você chegar do outro lado da promessa. E eu concluo essa ministração dizendo que Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua família, Deus tem um propósito no seu ministério, Deus tem um propósito na sua vida financeira, Deus tem um propósito na sua vida profissional, Deus tem um propósito na sua saúde, Deus tem um propósito em todas as áreas da sua vida. Mas cuidado para você não desistir por causa das pressões ou por não saber esperar o tempo de Deus. Que Ele tem propósito, nós sabemos, mas a nossa pressa, o medo das pressões podem fazer com que a gente postergue esta promessa, esse propósito do Senhor se cumprir na nossa vida. Busque a Deus, espere o tempo dele, olhe para o que ele te prometeu. Hebreus capítulo 10 é o último texto que eu vou ler. Versículo 23 diz assim, podem se colocar de pé, por favor.
sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Sabe a terra prometida que o Senhor te levou para espiar? Sabe a promessa que o Senhor falou que Ele tinha para você? Não fui eu que disse, não foi o seu discipulador que falou, foi o próprio Jesus, e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Neemias, ele reconstruiu os muros em 52 dias, ficou daquele jeito 70 anos, 52 dias ele levantou os muros e os portões de Jerusalém, mas ele precisou voltar. Ele foi para a Babilônia depois de que reconstruiu e precisou voltar novamente. Por quê? Porque o povo estava fazendo coisas erradas, porque o povo não estava praticando a palavra, porque o povo estava desobedecendo a lei, porque o povo estava fazendo coisas contrárias à vontade do Senhor. Ele precisou voltar para consolidar a aliança do povo com Deus. E você sabe quanto tempo durou? Reconstrução, que foi 52 dias, e mais a consolidação dos princípios de Deus, 25 anos. Por isso o tema da ministração, reconstruir, é só o começo, irmãos. Se você já está pensando em desistir no começo da obra, porque você está olhando para ela, ainda tem mais coisa para você fazer. O que eu quero dizer com isso para vocês, reconstruir é só o começo. Você vai precisar consolidar essa mudança na sua vida, e isso leva tempo. O Senhor prometeu restaurar uma família. Você está num processo de reconstrução, olhando a promessa do Senhor, mas você vai precisar consolidar todos os princípios que o Senhor está falando, todas as mudanças que o Senhor está dizendo que você precisa aplicar na sua família, ou talvez só para você, internamente, é preciso consolidar. Então não desista, não desista. O tempo da reconstrução é trabalhoso, o consolidar leva muito mais tempo, mas o Senhor que prometeu, Ele é fiel, e a boa obra que Ele iniciou na sua casa, na sua família, a boa obra que Ele iniciou dentro de você, a pessoa que Ele disse que você seria, Ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Se Ele disse, eu tenho para você um caráter transformado, eu tenho para você uma vida de verdade, eu tenho para você uma vida de honestidade, reconstrua, decida reconstruir, mesmo que dê trabalho, mas olhe para o que Ele te prometeu. Ele disse que você seria um novo homem, Ele disse que você seria uma nova mulher, Ele disse que a sua casa seria um canal de bênção, Ele disse que a sua família seria exemplo para as outras famílias. Ele disse que a luta que você passou é a ferramenta que Ele está usando para que você seja um canal de Deus na vida de outras pessoas. Não olhe a luta, não olhe a opressão, não olhe as acusações, não olhe as zombarias. Olhe para o que o Senhor te prometeu. Eu te convido a orar nesta manhã. Traga ao seu coração, traga à sua mente qual foi a promessa que o Senhor te fez. O que queima no seu coração? Peça forças a Ele para que você continue reconstruindo, primeiro desconstruindo todo paradigma, todo pensamento, tudo aquilo que a gente carregou até aqui, toda herança de família que é contrária à vontade do Senhor. Tenha coragem, desconstrua. Melhor agradar a Deus do que agradar a homens. O apóstolo Paulo fala isso. Acaso eu trabalho para homens? Se eu fizesse isso, não seria chamado servo de Deus.
agrade ao Senhor, desconstrua o que for necessário desconstruir, para depois reconstruir com base na palavra do Senhor, com base no que o Senhor te prometeu. Nós vamos adorar ao Senhor e nós voltamos para orar.